Senhoras e senhores, boa noite a todos. Como foi dito pelo nosso mestre de cerimônias, meu nome é Antônio Gil, sou gerente regional da Superintendência de Petróleo e Gás da Caixa, uma unidade que foi criada há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos os senhores, aqueles que ficaram depois de um dia onde houve, com certeza, vários debates importantes para a indústria naval dentro da feira da Niterói Naval Offshore. E a ideia aqui é só passar, de alguma forma, bem rapidamente, o que a Caixa tem feito nesse segmento de petróleo e gás, indústria naval, e como ela tem atuado buscando desenvolver esse segmento importante da economia. Essa é a nossa agenda. Vamos falar sobre cenários e oportunidades que levaram a Caixa a atuar, a experiência que a Caixa tem nesse tipo de operações, a estrutura de petróleo, gás e indústria naval da Caixa e as parcerias que a Caixa tem feito com os principais players desse setor, buscando ajudar no desenvolvimento do setor. Okay? Começando falando um pouco sobre a Caixa. A Caixa é uma instituição que completou 150 anos esse ano e, ao longo de boa parte da sua existência, ela foi conhecida como um banco de varejo, como um banco que tinha soluções para pessoas físicas, muito conhecida como sendo um banco de poupança e habitação. E realmente é verdade, continuamos sendo, queremos ser assim, mas de alguns anos para cá a Caixa parte em direção a alguns setores mais dinâmicos da economia. Primeiro, os governos eles eram obrigados a ter relação com a Caixa, mas a Caixa não os via tanto como cliente. Os via mais como a Caixa sendo uma prestadora de serviços delegados para os governos. E isso mudou, 2007 para cá. Em 2008, a construção civil, pois nós éramos grandes parceiros da construção civil, mas nós financiávamos apenas o tomador final. De 2008 para cá, nós passamos a ver a empresa, a construtora, o setor como um todo. E de 2009 para cá, a Caixa percebe o que estava acontecendo no segmento de petróleo e gás. Lembrando que, na realidade, não faz sentido você prestar esse atendimento se você não pensar em toda a cadeia produtiva. Afinal de contas, grandes empresas têm oportunidades em qualquer grande banco. Só que sua cadeia produtiva ela é algo muito importante para que essas empresas consigam levar a cabo seus planos de investimento, seus projetos de investimento e desenvolver a economia do país. Ainda falando sobre quem é a Caixa é um banco que, nos últimos 8 anos, ela já multiplicou por 10 a sua participação no mercado. Em créditos concedidos, a Caixa partiu de 5 bilhões de reais em 2003 para 55 bilhões de reais em 2010. E a nossa expectativa é superar aquela projeção de 68 bilhões de reais em 2011. Estamos trabalhando com essa expectativa e isso deve se confirmar no fechamento do ano. Outra expertise conhecida nossa é a habitação. Em 2010, nós temos batido recorde atrás de recorde no financiamento imobiliário. Percebemos que no financiamento imobiliário vários outros players de mercado têm tomado posição, mas ainda assim a Caixa lidera com uma certa folga. No ano passado nós atendemos 1.200.000 famílias no crédito imobiliário e a tendência esse ano atuar ainda mais, liberar créditos e financiamentos em volume ainda maior do que no ano passado, chegando quase a 100 bilhões de reais. E é um banco que está presente em todos os municípios do país. Se nós somarmos ali os lotéricos, os correspondentes negociais, nós temos a maior rede do país. A verdade é essa. Esse é o Banco Caixa Econômica. Áreas de atuação. Todo grande projeto de desenvolvimento do país, de alguma forma a Caixa está envolvida. A Caixa é a principal gestora, por exemplo, dos recursos do PAC. Então, só nessa tela, nós temos ali hidrelétricas, termoelétricas, energia eólica, indústria naval, mobilidade urbana com metrôs e BRTs, construção de estradas e concessões. Essa é a nossa expertise, nós sabemos fazer isso. Unindo tudo isso, as oportunidades que nós percebemos, por exemplo, o estudo do BNDES demonstra que 73% dos investimentos até 2014 vão estar basicamente concentrados em siderurgia, petroquímica e indústria de petróleo e gás.
né? Então, um banco que tem condições e capacidade de financiar grandes projetos, percebendo esse cenário, percebendo essa oportunidade, verificando, por exemplo, né, a estimativa de 400 bilhões de dólares na economia brasileira no segmento de petróleo, gás e energia. O plano de ação da Petrobras, de investimento da Petrobras, 224 bilhões de reais até 2015, bilhões de dólares. Construção de 5 refinarias, mais de 2,5 milhões de empregos sendo gerados nesse mercado. Somando tudo isso, a necessidade de desenvolvimento, do ressurgimento, a retomada da indústria naval no país, como tem ali os dados do Sinaval que nós estamos demonstrando, cerca de 150 bilhões de reais até 2020, um banco como a Caixa não poderia, de forma alguma, ficar fora dessa oportunidade de ajudar, de auxiliar a desenvolver a economia nacional. Como eu falei, dentro do nosso estudo nós percebemos que nós não temos problema de funding, nós temos condições de emprestar recursos, porque a Caixa, como ela é um banco 100% público, ela tem o compromisso de ser um carreador para baixo das taxas de juros. Então, nós captamos recursos pulverizados, somos responsáveis por captar a poupança da população em várias linhas de captação, e dessa forma nós podemos também aplicar esses recursos buscando um retorno adequado, né? Adequado, carregando para baixo a taxa de juros. Então, prazos adequados, taxas adequadas e, principalmente, agilidade na análise. Esse hoje tem sido o nosso diferencial. De lá para cá, a Caixa cria uma estrutura dedicada com profissionais especializados, da qual eu faço parte, para conhecer o setor, analisar as necessidades e daí desenvolver os produtos que certamente serão utilizados pelas empresas da cadeia de fornecedores de petróleo, gás e indústria naval. Então, nossos objetivos: atender às necessidades de investimento e capital de giro das pequenas, médias e grandes empresas do setor. Eu poderia falar de todas as empresas do setor, né? Mas a nossa campanha de marketing que está sendo vinculada atualmente, ela diz: se é uma empresa pequena, tem crédito na Caixa; se é uma empresa média, tem crédito na Caixa; e se é uma grande empresa, também tem crédito na Caixa. Então, até para remeter a nossa campanha de marketing, nós dizemos isso. Incentivar a produção de conteúdo nacional. Então, nós, com certeza, na hora de analisar um projeto, nós verificamos de quem está sendo comprado, nós verificamos o quanto da riqueza gerada por aquele projeto vai ficar no Brasil, né? Então, o conteúdo nacional para nós é, com certeza, um diferencial na hora de analisar projetos. E desenvolver produtos e serviços empresariais inovadores para a cadeia de valor de petróleo, gás, infraestrutura e indústria naval. Construir novos métodos de redução de riscos nas operações para as cadeias produtivas. Fundos garantidores, a utilização, por exemplo, da análise que a Petrobras e outras grandes empresas fazem dos seus fornecedores como mitigador de risco. Fazemos isso também, desenvolvemos esse tipo de mitigação de risco. Qual é a nossa estratégia para atuar nesse segmento? Produtos e serviços desenvolvidos especificamente. Hoje, se o empresário entra numa agência da Caixa e informa que a produção dele vem sendo consumida dentro da cadeia de petróleo e gás, os nossos gerentes estão preparados para informar quais são os diferenciais e quais são os produtos específicos que esse empresário tem por pertencer a essa cadeia. Tá? Os nossos gerentes estão capacitados para isso. Uma nova política de crédito, onde o risco ele é mitigado dentro do setor. Convênios e parcerias com entidades do segmento, falaremos sobre isso ainda hoje. Pré-aprovação de crédito, ou seja, dando como exemplo a Petrobras, né? A Petrobras ela dá publicidade aos contratos que ela firma quando as licitações dela são levadas a cabo. Então, com base no contrato que aquela empresa tem com a Petrobras, nós conseguimos pré-aprovar crédito para as empresas. Nós temos condição de fazer isso hoje. Novas opções de funding. Por exemplo, a Caixa, até 2009, até 2010, ela não operava como repassadora do fundo de maneira mercante, coisa que passamos a fazer desde então. Falaremos sobre isso ainda hoje. E participação no programa Progredir, que para nós, além de ser um posicionamento estratégico, é também uma honra ter sido convidado pela Petrobras para poder participar desse programa. Falando um pouquinho sobre o programa Progredir, né? Esse é um programa da Petrobras, da Petronect, juntamente com os 6 maiores bancos do país, que visa gerar oportunidades de financiamento e redução de custo financeiro com segurança para as operações
financeiras necessárias aos fornecedores da Petrobras. Durante muito tempo a Petrobras ela adiantava recursos para os seus fornecedores diretos. E o fornecedor direto buscava, de alguma forma, ajudar ou financiar os seus subfornecedores. A Petrobras percebe, então, que quem tem capacidade, eficiência, condição e recurso para fazer isso, na verdade, são os bancos. Então, ela cria uma estrutura, que vai ser falado numa palestra daqui a pouco, pelo que eu vi na programação. Ela cria uma estrutura de financiamento, envolvendo os 6 principais bancos do país, né? A Caixa ali entre eles, né? Em que a Petrobras, o contrato da Petrobras com seu fornecedor direto, metade desse contrato é utilizado para garantir a financiabilidade da cadeia até o 4º elo da cadeia. Então, mesmo que a empresa não seja fornecedora direta da Petrobras, ela tem condições de tomar recursos utilizando uma análise de risco semelhante à de uma empresa que é fornecedora direta da Petrobras. E, de certa forma, como a Petrobras é a origem do recebimento dessa empresa, de certa forma, utilizando até mesmo a análise de risco da própria Petrobras. Tá? Isso buscou agilidade, existem operações que são fechadas nesse portal em um dia, gera competitividade, uma vez que quando a empresa faz a proposta de crédito, todos os bancos estudam aquela empresa e apresentam uma proposta, e como é uma concorrência, gerou redução de custos. Para você ter uma ideia, as primeiras operações se você comparar as primeiras operações que nós fizemos no portal Progredir com uma que nós fechamos hoje, né, aqui em Niterói, que é a maior operação da Caixa no portal Progredir, uma operação de 60 milhões de reais, a diferença de taxa dessas operações contratadas no início para hoje, já houve uma redução de mais de 35% nas taxas praticadas, só por esse efeito competitividade que o portal Progredir lhe trouxe. Não vou falar tanto mais sobre o portal Progredir, porque daqui a pouco vai haver uma palestra sobre esse assunto, a gente convida que os senhores possam participar ainda hoje. Mas não podemos deixar de falar algumas informações sobre a Caixa no portal Progredir. Dentro do portal Progredir, ou fora dele, se for o caso, nós temos condições de fazer operações, seja capital de giro ou financiamento de projetos. Ok? Utilizamos como garantias aval, contratos a performar da Petrobras, ou seja, mesmo que a Petrobras ainda não tenha medido e avaliado, nós podemos financiar esse contrato, os recebíveis desse contrato, alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis, né, prazo de acordo com a necessidade do investimento, e existe a possibilidade de carência, aí já falando dos nossos produtos, né? Os produtos de captação que nós temos, nós podemos estruturar fundos exclusivos, fundos estruturados, FDICs, fundos de direitos creditórios, fundo de investimento de participações, fundos imobiliários, fazemos operações de debêntures, nós somos gestores do fundo de investimento do FGTS, ou seja, nós não avaliamos os projetos, mas podemos captar projetos e apresentar ao fundo de investimento do FGTS, e somos também gestores do fundo garantidor da construção naval. Esse é o decreto que permite à Caixa, né, desde 2010, né, atuar como repassador do fundo de marinha mercante. Então, o fundo de marinha mercante é um fundo constitucional gerido pelo Ministério dos Transportes. Os recursos dele vêm tanto da União como do adicional de frete, que é pago a cada fretamento, um percentual de cada fretamento. Financia a renovação, construção e ampliação da frota mercante nacional, bem como de estaleiros, né, que são os estaleiros que construirão essa frota mercante. Tá certo? Esses são os parâmetros do fundo, que não são públicos e todos os agentes financeiros trabalham com os mesmos parâmetros, e nós construímos cada operação de acordo com o projeto, né? É nos apresentado o projeto, e dentro desse projeto nós verificamos qual o prazo mais adequado, qual a taxa mais adequada, dentro daquele range que é dado pelo fundo, né? Por exemplo, para itens nacionais vai de 2% a 4%, para itens estrangeiros de 4% a 7%, e demais regras do fundo que são bastante conhecidas. Já falando um pouquinho dos resultados que a Caixa obteve quando passou a atuar nesse programa, tá? Então, 6 bilhões, nos últimos 2 anos, nós contratamos 6 bilhões de reais com o segmento de petróleo e gás e indústria naval, tá? Desses 6 bilhões,
se eu conseguir passar, tá aqui. Temos uma carteira de crédito de 380 milhões com fornecedores de contratos a performar, ou seja, de contratos que ainda estão em execução, de contratos que ainda não foram medidos. Nós antecipamos quase 400 milhões de reais nesses contratos, 106 milhões, na verdade, com a operação contratada hoje, a gente chega a quase 170 milhões de reais dentro do programa Progredir. Importante ressaltar que a Caixa, ela é, né, líder em quantidade de operações no programa Progredir, com 31% das operações, ou seja, de todas as operações que foram solicitadas por fornecedores Petrobras dentro do programa Progredir, 31% foi contratada pela Caixa. Isso para nós é um orgulho muito grande, né? E a primeira operação no portal Progredir para nós foi algo muito inovador. Era uma empresa do estado de São Paulo que ela tinha faturado no ano anterior 200 mil reais. E aí eu pergunto aos senhores, né, quem imagina um banco emprestar 8 milhões de reais para uma empresa que faturava 200 mil reais, né? Com certeza somente com uma estrutura de garantias baseada num contrato como esse, né? Com uma garantia de trava pelo agente contratante, no caso da Petrobras. Então é isso que está acontecendo no mercado financeiro como viabilizador das operações no setor de petróleo, gás e indústria naval. Como repassadores do Fundo de Maneio Mercante, nós contratamos a primeira operação em setembro de 2011, né, no valor de 371 milhões. E para nós o diferencial foi que nós conseguimos analisar essa operação, montar a operação, autorizar a operação nas instâncias, tanto internas da Caixa quanto nos conselhos diretor do nosso cliente, e conseguimos fazer toda essa operação em 5 meses. A gente entende isso como uma quebra de paradigma para operações com recursos do Fundo de Maneio Mercante, porque o que o mercado passa para nós é que essas operações até então levavam muito mais tempo do que isso para serem analisadas e contratadas. Hoje, nós temos uma carteira que tem em análise 14 projetos, somando 6 bilhões de reais. Essa é a nossa carteira atual, que nós pretendemos, mantendo, né, esse prazo médio dessa primeira operação, contratar todas essas operações, algumas ainda em 2010, em 2011, outras ao longo de 2012. Aquela frase ali é uma frase que a nossa superintendente, Eugênia, ela tem falado em cada evento que ela participa. Nós queremos ser o banco da indústria naval. Foi até interessante que essa semana nós fomos procurados por uma empresa londrina e queria o nosso apoio para um evento que eles vão fazer no Brasil no ano que vem, né? E nós perguntamos a ele como é que eles chegaram a nós. Eles disseram que tanto em buscas quanto em interlocuções, quando se fala em petróleo e gás, o primeiro banco que tem vindo à mente, o top of mind, tem sido a Caixa. Isso dito por uma empresa de fora do país. Nós queremos ter também esse reconhecimento, não apenas pela participação em eventos, não apenas pela visibilidade da marca, mas pelos resultados e pela forma de viabilizar os investimentos nesse setor, nesse segmento. Nós queremos ser o banco da indústria naval, como já buscamos ser e temos de alguma forma tido esse reconhecimento junto à indústria de petróleo e gás e à cadeia de fornecedores. Convênios e parcerias, ninguém faz nada sozinho, então nós temos, né, parcerias e convênios visando atendimento diferenciado, apoio a instituições, ou seja, as instituições representam o cliente e nós queremos chegar nesse cliente. Então, se nós conseguimos mostrar para a instituição que nós temos produtos diferenciados, produtos que viabilizam a operação dos clientes, que fazem sentido para a cadeia, por que não fazer esses convênios? E produtos diferenciados, né, tanto para a empresa quanto para as pessoas físicas que trabalham lá, que são donas dessa empresa, e assim por diante. Só para dar um exemplo, estavam aqui hoje, né, falando, nós temos um convênio com a ABMAC, né, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, para venda de equipamentos voltados para ecoeficiência. Temos um convênio com o Sinaval, né, ou seja, um acesso personalizado para os estaleiros, né, e também com os armadores. Rede Petro e Sebrae, que são redes regionalizadas de fornecedores da cadeia de petróleo e gás. ONIP, Promimp,
os portais de cadastramento da Petrobras. Em toda palestra nossa, toda vez que nós estamos num evento como esse, nós falamos dos portais de cadastramento, tanto do NIP, do PROMIMP e também da Petrobras, né? Tanto do programa Progredir como dos portais de cadastramento a fornecedores. Essa é a nossa estratégia de marketing. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. Se é uma média empresa, tem crédito na Caixa. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Ou seja, a Caixa está disponível e disposta a viabilizar o desenvolvimento do país. Essa é a nossa missão. E esse foi um trecho do discurso de posse do nosso presidente Jorge Herida, né? Vou ler com vocês. A Caixa, em parceria com as entidades empresariais e governos regionais, aproveitará as oportunidades de crescimento que o país viverá nos próximos anos, com eventos potenciais para alavancar o desenvolvimento sustentável, a exemplo da Copa do Mundo, Olimpíadas e o ciclo virtuoso resultante da exploração do petróleo na camada do pré-sal. Ou seja, toda a nossa alta direção da empresa está mobilizada para que a Caixa possa auxiliar e atuar nesse mercado. Era o que queríamos apresentar. Muito obrigado pela atenção. Desejo a todos uma boa continuação de feira.